Nos tempos bíblicos, o casamento era muito diferente da maneira como o fazemos hoje. Antes da festa de casamento, havia uma espécie de festa de noivado, conhecida como esponsais, mas não pense que era um homem de joelhos oferecendo um anel à sua amada. Não, era toda uma negociação, em que o preço a ser pago pelo noivo pela noiva e o dote a ser dado pela família dela para o casamento eram acordados por escrito. Quanto você teria pago por mim? Bem, geralmente era uma grande soma de dinheiro e objetos de valor, tanto que alguns vilarejos antigos dependiam financeiramente desse costume. Então, quanto mais filhas, mais eles cobravam. Eu teria tido muitas filhas. Depois de pagar o preço da noiva, vinha a festa de casamento. A preparação da noiva era uma parte importante. As damas de honra e as mulheres da família davam banho na noiva, preparavam-na para a cerimônia e esperavam o noivo em sua casa. Depois, a partir da casa do noivo, começava um grande desfile noturno com tochas, música alegre e muita alegria. O noivo e sua comitiva chegavam à casa da noiva e lá se encontravam. Em seguida, a caravana levava o casal para sua nova casa, onde os convidados se acomodavam para uma festa que durava uma semana, culminando com a cerimônia de casamento na qual, finalmente, a noiva era apresentada ao noivo. Em Efésios 5, Paulo usa esses elementos do casamento antigo para ilustrar o que Cristo fez pela igreja e para ensinar os cônjuges a se amarem como Cristo nos amou. A Escola Sabatina Like apresenta a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Lição 10. Maridos e esposas juntos na cruz. Vamos listar o que Cristo fez pela igreja na metáfora do casamento que Paulo descreve em Efésios 5, 22 a 33. Ele nos amou como sua esposa. Pagou o preço por nós com seu próprio sangue. Ele mesmo nos banhou, não as damas de honra, e nos purificou com a lavagem da água, uma alusão ao batismo. Ele pronunciou a palavra da promessa. Ele mesmo nos preparou, sem mácula nem ruga. E ele mesmo, não o pai nem qualquer padrinho, apresentou a noiva, ou seja, nós a ele mesmo. Paulo escreve toda essa metáfora com um propósito claro. Ele estava falando sobre a unidade da igreja nos capítulos anteriores, mas agora quer enfatizar a unidade, o núcleo mais importante, a família. Portanto, a pergunta desta semana é: que conselhos dá Paulo para preservar a unidade da família? Em primeiro lugar, uma dica para as esposas. Em Efésios 5, 22, Paulo dá um conselho às mulheres casadas que muitos gostam de tirar do contexto. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Sujeitar-se? Isso significa que as mulheres devem estar em uma posição de inferioridade em relação a seus maridos? Não, isso não é bíblico, nem é o que Paulo quer dizer. Vamos nos lembrar de como Deus criou a mulher. Deus anestesiou Adão, colocando-o em um sono profundo. Em seguida, realizou uma cirurgia para remover uma parte de seu corpo e, a partir dessa parte, criar Eva. Que parte do corpo era essa? Uma costela. Ele não a fez dos pés, para que ela não se sentisse inferior a ele. Nem da cabeça, para que ele não se sinta superior. É isso mesmo. Em nenhum momento da Bíblia, Deus considera os homens superiores às mulheres. A questão é simples. Nós, homens, precisamos ser respeitados em casa para nos sentirmos seguros. E não é que não precisemos de afeto, é que nós, em nossos complexos cérebros masculinos, associamos o respeito ao amor. Mas ouça bem, não é um respeito que ganhamos só porque somos maridos. É um respeito que ganhamos quando nos esforçamos para ser maridos como Cristo. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Vocês percebem? O homem é a cabeça, desde que seja semelhante a Cristo. Isso não deveria nos surpreender. Todas as comunidades precisam de um chefe para funcionar de forma organizada. Os países, as empresas, as equipas de futebol, até as igrejas. Por que é que a família há de ser a exceção? Deus colocou o homem como chefe da família. Sim, é bíblico, mas não para humilhar ou maltratar, mas para servir e amar como Cristo fez com a igreja. Nesse contexto, no contexto de um marido amoroso, o conselho às mulheres é que se submetam, no sentido de respeito, aos seus maridos. Em segundo lugar, uma dica para os maridos. Se Paulo tem conselhos para as mulheres, não se preocupem, há conselhos para os maridos também. Maridos,
Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Por que ele pede a nós, homens, que façamos algo diferente? Simples. Elas, as mulheres, precisam ser amadas em casa para se sentirem seguras. E, da mesma forma, não é que elas não precisem ser respeitadas. É que elas, em seu complexo cérebro feminino, relacionam amor com respeito. É quase a mesma coisa que nós, mas ao contrário. Um homem não pode pretender ser respeitado e reconhecido como o chefe da família se não amar. Ponto final. A tia Helena não poderia ter dito isso melhor. Quando o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, não é o marido no verdadeiro significado do termo. Vocês percebem? Se ela o respeitar, ele se sentirá amado. Se ele a amar, ela se sentirá respeitada. Isso vale para os dois lados. É uma ponte de mão dupla. Talvez seja por isso que Paulo, antes de entrar em um assunto tão delicado, tenha escrito: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E no final do capítulo, no versículo 33, ele confirma exatamente o que temos dito. Cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Portanto, você deve dizer ao seu marido: você é um marido muito inteligente. E a esposa? Como você é linda, minha amada. Se todos os casamentos dissessem coisas como essas, o mundo não estaria tão cheio de divórcios. E teríamos filhos saudáveis e felizes. E, em terceiro lugar, uma dica para ambos. Por fim, Paulo relembra o que Deus disse a Adão e Eva no Éden, para que tanto o marido quanto a mulher entendessem que são um só. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Estão a ver? Por desígnio divino, o casamento deve ser um relacionamento de um só corpo, uma só carne, em que a unidade emocional e espiritual se reflete na unidade sexual, e é isso que dá sentido às relações sexuais. No mundo de hoje, algo muito estranho está acontecendo. Clama-se pela igualdade entre homens e mulheres, o que, em muitos aspectos, é bom, mas, ao mesmo tempo, na música da moda, na pornografia, na televisão e até mesmo na publicidade, exploram-se as relações sexuais sob a ideia de subjugação das mulheres. A ideia da Bíblia não lhes parece mais bonita. O relacionamento sexual na Bíblia não é de subjugação, mas de união. Ele não simboliza nem representa o domínio masculino, mas a união de marido e mulher, a ponto de serem uma só carne, um só corpo. Ninguém, em sã consciência, odeia seu próprio corpo. Portanto, você não pode odiar seu marido. Ninguém, em sã consciência, maltrata seu próprio corpo. Portanto, você não pode maltratar sua esposa. Devemos respeitar, amar e cuidar de nosso cônjuge como respeitamos, amamos e cuidamos de nós mesmos. Somos uma só carne. E, mesmo que hoje não paguemos o preço da noiva, a esposa vale muito mais do que isso. Mesmo que não se pague um dote para o noivo, o marido vale muito mais do que isso. Embora não haja mais caravanas com tochas, música e alegria. Para levar o casal para seu novo lar, devemos caminhar juntos em caravana com nossos filhos e o máximo possível de familiares para nosso verdadeiro lar, cujo arquiteto e edificador é Deus. A Escola Sabatina Like convida você a continuar estudando juntos a série Efésios, uma carta escrita atrás das grades. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo. Lembre-se de que juntos podemos crescer mais.